Muito bem. Hoje eu queria falar com vocês sobre pequenas alegrias. Alguém diz que a vida não é feita de grandes momentos, mas de pequenos momentos aos quais nós atribuímos a eles alegria e significado. Uma das coisas que essa situação de isolamento mais nos privou foi de algumas dessas pequenas alegrias. Eu tenho saudade de fazer festa com meus amigos, por exemplo. E aí você vai me dizer assim, mas eu nunca parei de fazer. Então, a primeira oração que eu faço é para que Deus tenha misericórdia da tua alma, que você vença o isolamento, a possibilidade do coronavírus e, mais do que tudo, esse teu egoísmo de não pensar no teu próximo. Para alguns, uma pequena alegria que faz mais falta é aquele futebol semanal com os amigos, onde importa muito mais as conversas após a partida do que o jogo de futebol em si. Para outros, ir ao shopping mesmo sem dinheiro, para ficar andando por lá, rodando. Alguns estacionam o carro até fora do shopping para não pagar estacionamento e ficam andando lá simplesmente para olhar as vitrinas. Sim, vitrina está certo. Eu fiz questão de falar essa palavra, que é a palavra correta da língua portuguesa para o que vocês incautos chamam de vitrine. Então, o nome correto é exatamente esse. Enfim, todas essas são pequenas alegrias que nós experimentamos todos os dias. Às vezes não damos tanto valor e significado, exatamente porque experimentamos todos os dias e só no momento quando nós somos privados dessas alegrias é que nós nos damos conta de quanto essas coisas são importantes para nós, por mais que pareçam ser coisas muito simples. Uma dessas alegrias, dessas pequenas alegrias, que talvez seja a principal, pelo menos para mim, falando com a minha mentalidade, vocês vão entender por quê, porque ela envolve olfato, afeto e memórias, é passar em frente a uma padaria, por exemplo, e sentir aquele cheiro do pão recém-saído do forno. Essa é uma das melhores alegrias, eu não diria nem pequenas, mas uma das maiores alegrias que a gente tem na nossa caminhada, na nossa existência. Se você é um consumidor frequente, ou se você é amigo do padeiro, por exemplo, você já sabe a hora certa de ir encontrar pão fresco. A gente já sabe quantas fornadas saem no dia, qual o melhor horário para ir e uma série de coisas. Eu quero pedir perdão a você que está nos assistindo e é adepto da low carb ou algumas dessas dietas, mas pão é algo essencial. Aliás, até mesmo quem faz essas dietas com restrição de carboidrato, vez por outra, está tentando descobrir uma receita de pão sem glúten, de pão sem trigo, de pão sem pão. Hoje, no texto de hoje, Jesus se apresenta como sendo o pão da vida. E essa é a primeira mensagem da nossa série, onde Jesus faz algumas declarações sobre si mesmo no Evangelho de João, iniciando com a expressão "eu sou". Ele fala sobre sua origem, sua identidade e seu propósito. Muito antes disso, de Jesus fazer essas declarações que nós lemos no Evangelho de João, lá no Êxodo, no começo da Bíblia, no início da história do povo de Deus, Deus ele chama um homem para libertar esse povo, esse homem é chamado Moisés, e Deus se apresenta para ele, dizendo, olha Moisés, eu te escolhi para libertar o meu povo. Quando Moisés pergunta para Deus o que ele deveria falar com o povo do Egito, que satisfação ele deveria dar para o povo hebreu que estava no Egito, e ele fala para Deus qual o seu nome. Moisés ele fora criado no Egito, em uma cultura politeísta, ou seja, eles tinham vários deuses, deuses para todas as coisas, e todas as divindades do Egito tinham um nome. Então Moisés pergunta para Deus assim, Senhor, qual o seu nome? Eu entendi que o Senhor quer que eu vá, liberte o povo e uma série de coisas, mas qual o seu nome? Quando me perguntarem quem me enviou, que resposta que eu dou para eles? E Deus responde para Moisés dizendo, eu sou o que sou. Diga para o povo o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Essa expressão, eu sou para o judeu, não tem o mesmo peso do que nós dizermos eu sou botafoguense, por exemplo. Eu sou macaense, eu sou membro da CBM. Essa expressão eu sou para um judeu traz consigo toda essa história, essa narrativa do Êxodo. Então, quando Jesus está dizendo para os judeus, eu sou, ele está afirmando a esse povo a sua própria natureza divina. Quando ele fala,
eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, e todas essas expressões, ele está evocando para si essa autoridade por ser também Deus. 100% homem, 100% Deus. Nós vivemos em uma época curiosa. A gente vive uma época que a grande maioria das pessoas admira esse personagem Jesus. Muitas pessoas não têm crise com Jesus, acham que ele foi um bom exemplo na história, que ele foi uma boa pessoa, escrevem-se livros sobre o modelo de liderança de Jesus, o modelo de relacionamentos interpessoais. Em certo sentido, nós podemos dizer que todos acabam admirando esse personagem. O grande problema nisso tudo é que há muitas vozes sobre quem é Jesus, e essa é uma das grandes indagações do que chamam pós-modernidade, ou hipermodernidade, ou modernidade líquida, que é como alguns estudiosos, sociólogos, enfim, acabam definindo o tempo que nós vivemos. Um dos principais conceitos desse tempo é que o conceito de verdade, ele se torna relativo para alguns. Muitos dizem que a minha verdade é uma, a sua verdade é outra, de modo que nós não podemos interpor as nossas verdades, e dizem que a verdade é de fato relativa. Não podemos ter certeza de absolutamente nada, porque o que é verdade para mim acaba não sendo verdade para você. Se alguém vier com esse discurso para o teu lado, você pergunta para ela se ela tem certeza do que ela está dizendo, e ela vai acabar caindo numa contradição, porque se ela diz que não existem certezas, como ela tem certeza de que a certeza não existe? Parece confuso? E é realmente confuso. O grande problema é que, a partir disso, alguns se perguntam, então, sobre Jesus, e não se perguntam quem ele de fato é, mas perguntam quem Jesus é para mim. Jesus não é quem ele diz ser para essas pessoas. Ele é quem eu quero que ele seja. E começa a haver, então, uma divisão no entendimento sobre quem é Jesus. De um lado, há aqueles que enfatizam o Jesus histórico, esse personagem brilhante, um homem que desafiou as estruturas de poder, principalmente político, econômico, religioso, mas não defendem a ideia de que ele é Deus. De outro lado, é o oposto. Prega-se aquela mensagem de Jesus, a mensagem que ele pregava, fala-se sobre o reino de Deus, mas não há um compromisso com a prática que era também defendida por Jesus Cristo. Em tempos de verdades relativas, irmãos, nós devemos nos lembrar que Jesus se define como sendo a própria verdade. Então, a verdade para nós, ela não é um mero conceito, mas a verdade, ela é uma pessoa, e a gente vai falar sobre isso ao longo dessa série, porque Jesus diz, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, se nós cremos em Jesus, não há espaço para relativismo e não há espaço para subjetividade em relação ao nosso conceito sobre quem ele é. Jesus não é quem eu quero que ele seja. Jesus não é o que essa sociedade polarizada tenta anunciar que ele é. Jesus é quem ele diz ser. No Evangelho de João, por algumas vezes ele fala sobre si mesmo, sua identidade, sua origem, seu propósito. E o texto de hoje, que eu te convido a abrir, está em João capítulo 6. A gente vai ler do verso 26 ao verso 41, que é a primeira declaração, eu sou, que Jesus faz no Evangelho de João. E a gente vai conversar um pouco sobre o que essas afirmações têm a nos ensinar. Capítulo 6 de João, dos versos 26 a 41, o texto vai dizer assim. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela leitura da mesma, e obrigado porque olhando para Jesus e essas declarações, a gente aprende sobre quem ele é e quais implicações e aplicações práticas isso tem para a nossa vida ainda hoje. Oramos no nome dele, agradecidos. Amém. Bom, esse texto ele traz alguns diálogos de Jesus então com esse povo, com os judeus. A primeira resposta de Jesus que eu quero destacar é logo do início do texto, quando Jesus vira para essas pessoas e diz: a verdade é que vocês me procuram, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Qual o contexto em que esse texto está situado? Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes e alimentar então a multidão. Depois ele anda sobre as águas e ele chega do outro lado. As pessoas viram o seguinte: só saiu um barco daqui. Jesus não embarcou com os seus discípulos, e aí, quando elas deram falta de Jesus, foram até o outro lado, encontraram ele por lá e perguntaram para ele como que chegou do outro lado, como foi que o Senhor chegou aqui, o que que o Senhor fez para chegar aqui. E a resposta de Jesus diante dessa busca que os homens tinham por eles foi a seguinte: vocês não estão me procurando porque vocês viram os sinais miraculosos que eu estou realizando. Vocês estão me procurando porque vocês comeram o pão que eu acabei de multiplicar. O que Jesus está dizendo para essas pessoas é o seguinte: vocês me buscam pelo interesse naquilo que eu faço. Vocês não estão me buscando por quem eu sou. Vocês estão me buscando porque vocês estão interessados naquilo que eu posso fazer por vocês. Vocês não estão preocupados com sinais. Vocês estão preocupados em simplesmente encher a sua barriga de pão e peixe. Dizem, né? O Diego falou ontem, inclusive, que é o primeiro McFish da história, e é mais ou menos por aí. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: o problema de vocês é me buscarem pelo que eu posso fazer e não por quem eu sou. Especialmente no Evangelho de João, a palavra milagres não é muito utilizada. Ele prefere utilizar a palavra sinais, porque não é o fazer milagre por fazer, não é o peso do milagre em si, mas o milagre, na verdade, ele sinaliza sobre quem Jesus era. Em outras palavras, ele está dizendo à multidão: vocês não estão interessados no que eu sou, vocês estão interessados apenas no que eu posso fazer, e o que me assusta e me deixa chocado em certo sentido é a semelhança que essa declaração de Jesus tem e traz também para os nossos dias. Muitos de nós se interessam e se aproximam de Jesus simplesmente por aquilo que ele pode fazer e não estão interessados em conhecê-lo, desenvolver um relacionamento e amá-lo pelo fato de ele ser quem ele é. Nós queremos segmentar Jesus e dividi-lo de acordo com o que nós desejamos que ele seja. Eu estou doente, eu quero o Jesus que cura, mas eu não sei se eu quero o Jesus que transforma a vida, porque eu estou levando muita vantagem com essa vida do jeito que eu estou vivendo. Eu estou com um problema familiar, eu quero o Jesus que restaura o meu casamento, mas eu não estou tão interessado assim no Jesus que me chama a ter um compromisso duradouro com ele. Nós transformamos Jesus, a nossa geração acabou por transformar Jesus em um gênio da lâmpada, em alguém que eu esfrego uma lâmpada ou abro a Bíblia talvez, e só quando eu preciso de alguma coisa eu faço algum pedido e ele tem que me atender, afinal de contas ele é Jesus. Para pessoas assim, ele responde com dureza, dizendo: vocês me seguem por isso, vocês me seguem pelo que eu faço, vocês não estão interessados em saber quem eu sou. E ele continua dizendo para essas pessoas o seguinte: vocês devem trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a eternidade. Diante dessa resposta de Jesus, eles propõem uma nova pergunta e eles falam o seguinte: o que precisamos fazer
para realizar as obras que Deus requer. Talvez diante de uma resposta dura que Jesus deu, eles estão tentando, em certo sentido, agradá-lo, falando de coisas concernentes ao reino de Deus. E Jesus dá a segunda resposta no versículo 29, apontando o caminho pelo qual eles deveriam seguir, quando ele diz: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Eu não estou interessado que vocês façam uma série de coisas. A obra de Deus começa com o seguinte: vocês têm que crer naquele a quem Deus enviou. Jesus está falando de si mesmo. E ele nos aponta que a obra de Deus está relacionada a crer em Jesus, que é aquele que foi enviado por Deus. Em outras palavras, não adianta fazer a coisa certa com a motivação errada. Só é possível fazer a obra de Deus alguém que crê que Jesus é o que foi enviado pelo próprio Deus. A Bíblia é muito clara ao dizer para nós que tudo o que não provém de fé é pecado. Logo, é impossível fazer a obra de Deus se eu não creio em Cristo. E aí você vai me dizer: mas eu conheço uma pessoa que faz o bem, que ela dá esmolas, ajuda necessitados, pratica a justiça, e nem cristã ela é. Ela odeia Jesus, mas ela é uma pessoa tão legal, ela não gosta de Jesus, mas a gente se dá super bem. Eu já acho estranho você, como cristão, se relacionar com alguém que não gosta de Jesus e gosta de você, sendo que nós somos chamados a sermos imitadores dele. Mas tudo bem, vamos pular essa parte. Você pode dizer que é uma pessoa muito legal, faz o bem. A Bíblia nos diz que há essas justiças pessoais. Ela define para nós como sendo trapos de imundícias. De forma muito clara e direta, sem rodeios ou sem pensar que talvez eu esteja lhe ofendendo com essa afirmação, porque o Evangelho é de fato uma mensagem ofensiva. De forma muito direta, quem não crê em Cristo não pode fazer a obra de Deus. Parece um conceito muito óbvio nós falarmos sobre isso, mas é sempre bom nós lembrarmos sobre essas obviedades. Ainda mais essa semana que um pastor famoso foi dizer no Twitter que não crê no Evangelho, não crê que a Bíblia é inerrante, não crê, em uma série de coisas mais. Essas pessoas estavam desse modo, estavam preocupados com o que eles poderiam fazer. E Jesus responde para eles dizendo o seguinte: antes que vocês façam qualquer coisa, é fundamental que vocês creiam, porque a obra de Deus se define pela fé e não pela capacidade de realizar o que você pode realizar. Não à toa, o escritor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas eles parecem não entender nesse diálogo com Jesus e eles ainda perguntam sobre um sinal. Eles estavam interessados em ver algum sinal para que eles tivessem mais uma prova de que Jesus era de fato aquele que foi enviado por Deus. Necessidade de materialização da fé. Jesus está dizendo: simplesmente creia que eu sou enviado por Deus, mas eles querem um sinal, uma prova, algo material, algo que eles pudessem tocar, algo que eles pudessem ver, um óleo ungido, por exemplo, um sal grosso abençoado, um copo de água bendito, um sabonete do descarrego, ou qualquer outra coisa que eles pudessem tocar para que a fé fosse algo palpável, material, visível. Jesus está dizendo para eles: creiam que eu sou enviado por Deus. E eles tinham acabado de comer o pão que Jesus tinha multiplicado. Que a gente se lembre sempre disso. E aí você pode dizer: meu Deus, como eles são insensíveis, como eles são insensatos. Sim, são de fato insensíveis e insensatos. Mas, por vezes, eles são também um retrato de quem nós somos em algumas situações da vida. Eles tinham acabado de comer o pão, mas eles ainda precisavam de alguma outra prova. E eles se referiram agora a um fato histórico para o povo judeu, que foi a história do maná, um marco histórico no povo de Israel. Eles disseram: os nossos pais, os nossos antepassados foram alimentados no deserto quando receberam o maná, o pão que caiu do céu. Eles olharam para um passado distante, mas eles não perceberam a provisão de Deus que estava ali diante dos seus próprios olhos. E se não tomarmos cuidado, nós nos comportamos exatamente assim.
como uma doença terrível que é o mal de Alzheimer. Não sei se você já teve alguém na sua família que enfrentou essa situação difícil, alguém próximo, mas a pessoa ela tem tendência de lembrar de coisas muito antigas, mas ela não tem tanta facilidade para se lembrar de coisas que acabaram de acontecer. Às vezes nós nos comportamos assim, igual esse povo. Se lembraram do Deus que trouxe a provisão do maná lá no início da história do povo, mas não foram capazes de perceber que Deus estava trazendo provisão para eles exatamente naquele momento e a provisão de Deus estava diante dos seus olhos. Devemos ter muito cuidado com a forma como nós olhamos o passado, porque nós podemos olhar para o passado como um testemunho do que Deus tem feito na nossa vida ao longo da história, de que Ele tem nos guiado. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós olhamos para o passado supervalorizando o que Deus fez há muito tempo, mas se não tomarmos cuidado, não exercitamos gratidão por aquilo que Ele tem feito ainda hoje. Como era boa aquela igreja quando eu era criança, que eu era embaixador do rei, fui promovido a príncipe depois e tal. Como era boa aquela igreja naquele tempo, tinha tanta coisa legal, tanta coisa interessante. Querido, aquela igreja era muito boa naquele tempo, porque aquela igreja era para aquele tempo. Pegue valiosas lições do passado, mas pense que o mesmo Deus do passado continua agindo hoje e pense no que Deus está fazendo hoje. Não fique preso ao passado saudosista de como era bom, mas não se envolve hoje, não se doa hoje, não assume compromissos na realidade que você vive hoje, porque isso é, em certo sentido, ingratidão ao não reconhecer que o mesmo Deus que fazia coisas boas no passado naquela realidade, segue fazendo coisas boas hoje, no presente, na tua realidade. Esses homens disseram que os seus pais comeram maná no deserto como um sinal da provisão de Deus, e eles queriam que Jesus desse a eles uma prova material para que eles pudessem crer, como se Jesus estivesse desesperado para que eles crescem, como se Jesus precisasse de que eles crescem em algum sentido. E agora a terceira resposta de Jesus para eles está no verso 32. Eu digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O maná não era um fim em si mesmo. O maná era um sinal da provisão de Deus. Do mesmo modo que Moisés ele é simplesmente um instrumento da ação de Deus para o povo. Só que além de ser um sinal da provisão de Deus, o maná apontava para além disso. O maná era também a provisão de Deus que descia do céu para dar vida ao mundo. Jesus está dizendo, vocês não têm que ficar preocupados com a forma, com o maná em si. Vocês não precisam do maná, vocês precisam da provisão de Deus. E a provisão de Deus nesse momento sou eu, o verdadeiro pão que desce dos céus e dá vida ao mundo. Do mesmo modo que Deus providenciou sustento para o povo no deserto por meio do maná, Deus está providenciando sustento e um relacionamento espiritual que nós temos com Ele, por meio do maná melhor e verdadeiro, que é o próprio Jesus Cristo, o pão vivo que desce do céu, a provisão de Deus e aquele que nos chama a um relacionamento íntimo e duradouro e perfeito com Ele. E agora eles parecem interessados então nesse pão. E eles dizem, Senhor, o que nós podemos fazer? Dá-nos sempre desse pão. E Jesus então declara, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou esse pão, é a quarta resposta de Jesus. Lembre-se que a Moisés Deus se revela como o grande eu sou. E agora o povo cita o maná e, consequentemente, a condução do povo no deserto por meio desse instrumento que era Moisés. Eles estavam familiarizados com essa história sobre o Deus que se apresenta como sendo o eu sou. E Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, quem crê em mim jamais terá fome ou sede. E agora, após revelar sua identidade, Jesus fala um pouco sobre o seu propósito, dizendo o seguinte para aqueles homens, tem um problema. Vocês me veem, mas embora vocês me tenham visto, vocês não conseguem crer. E ele aponta a razão para isso, dizendo o seguinte, vocês não podem produzir fé a partir daquilo que vocês veem. Mas Jesus está dizendo no verso 37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei.
Crer em Cristo é um presente que nós recebemos do nosso Pai, não é algo que nós conseguimos produzir pela nossa própria boa vontade, pelas nossas próprias boas obras, mas a fé é um dom de Deus. A palavra de Deus vai dizer isso em Efésios, que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie nisso. Jesus está dizendo para eles o seguinte: vocês não conseguem produzir fé. Vocês comem do pão que eu multiplico, mas vocês são incapazes de crer, porque só se aproxima de mim tendo fé aquele que recebe isso do próprio Pai. A fé é um dom de Deus e essa fé ele dá de acordo com o bom conselho da sua vontade. Essa fé, irmãos, nos enche, nos garante a salvação e ela nos enche de certeza, porque se nós vamos a Jesus, se fomos dados pelo Pai, se recebemos do Pai essa fé e vamos em direção a Jesus, Ele de modo algum nos lançará fora. Olha o que ele diz no verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. A certeza que nós temos da salvação, de sermos ressuscitados no último dia, não repousa na nossa capacidade, mas repousa na grandeza de um Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo e fez brotar no nosso coração a fé para que possamos ir em direção a Cristo, tendo a certeza de que aquele que vai a Ele, de modo algum será lançado fora. Jesus fala sobre o seu propósito, dizendo: eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade de Deus é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Irmãos, pelo fato da salvação ser obra de Deus, nós podemos repousar seguros, porque Deus ele não muda. Jesus está dizendo: todo o que vir o Filho e nele crê tem a vida eterna, e essa é a mensagem do Evangelho. Estávamos perdidos, sem provisão, e tudo por conta dos nossos pecados, porque nós nos rebelamos contra o Deus que é santo, contra o nosso Criador. Esse homem que foi criado em um relacionamento perfeito com Deus, ele quebra esse relacionamento lá com Adão e Eva, nossos primeiros pais, por meio do pecado. E não haveria nada que o homem pudesse fazer para restabelecer essa relação que foi quebrada. Mas Deus Pai, ele é provedor. E ele nos envia agora o seu próprio Filho como instrumento, como sendo a sua própria provisão. E Jesus vive a vida perfeita que éramos incapazes. Ele morre em nosso lugar pagando a dívida. E ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, provando que o sacrifício foi aceito e nos garantindo que nós também somos aceitos por Deus mediante a fé. E temos a certeza de que seremos ressuscitados por Ele no último dia, porque a fé em Cristo Jesus, a qual nós recebemos de Deus, nos garante eternamente. Com essa analogia de Jesus dizendo sobre quem ele é, falando sobre o pão da vida, quero caminhar para a conclusão e eu quero te propor um desafio, para que toda vez que você coma um pedaço de pão, você se lembre de Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Toda vez que você passar numa padaria, passando esse período de isolamento, sentir aquele cheiro daquele pão quentinho, que você se lembre de algumas coisas. A primeira delas é que Jesus é o maná melhor e verdadeiro. Assim como o maná veio do céu para prover a necessidade de alimento do povo, Jesus veio do céu, enviado por Deus, instrumento da sua provisão, para providenciar a nossa salvação. Jesus é o maná melhor e verdadeiro. Em segundo lugar, Jesus ele é o nosso sustento. Assim como o pão sustenta a nossa vida física, Jesus sustenta a nossa vida em todos os sentidos. Não precisamos do pão, precisamos da provisão dele. Não precisamos de emprego, precisamos da provisão dele. Não precisamos de saúde, precisamos da provisão dele, porque ele há de suprir cada uma das nossas necessidades segundo a sua riqueza e glória. Em terceiro lugar, Jesus quer se relacionar conosco. Primeiro, ele é o maná melhor e verdadeiro. Segundo, ele é o nosso sustento. Em terceiro lugar, ele quer se relacionar conosco. Do mesmo modo que se nós apenas olharmos para um pão e não provarmos dele, nós não seremos sustentados. Jesus também nos chama a provarmos dele, a experimentarmos dele, a termos um relacionamento verdadeiro com ele. Não baseado no que ele pode fazer por nós apenas, como essas pessoas que queriam comer do pão que ele multiplicava, mas baseado no Evangelho, que aponta não para o que ele pode fazer, mas aponta para o que ele já fez por nós, como resultado de quem ele é.
O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Ele nos abençoe em Jesus. Nas próximas semanas a gente segue refletindo sobre essas declarações de Jesus, aprendendo dele sobre a sua natureza, a sua identidade e o seu propósito. Eu te convido, você que assistiu, continue conosco ao longo dessa série, compartilhe aí com seus contatos depois que a gente terminar. Que Deus abençoe a tua vida. A gente vai orar nesse momento. Senhor, obrigado por Jesus. Obrigado porque Ele é o pão vivo que desceu do céu e nele temos provisão, redenção, remissão dos pecados, salvação, enfim, tudo que nós precisamos e jamais merecíamos. Mas pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, nós recebemos isso em Jesus. Somos gratos ao Senhor por Ele, porque Ele é a provisão do Senhor que veio a nós diante da nossa incapacidade. Nós oramos a Ti com muita alegria e gratos porque o Senhor nos sustenta por meio da Tua palavra e nos ensina como nós devemos viver e o quanto nós devemos aprender de Jesus, pelo que Ele fez por nós, olhando para a mensagem do Evangelho, encontrando nela base e razão para tudo o que nós fazemos. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém